Antes de começar o vídeo, eu quero dar um disclaimer que eu acho fundamental, precisa aparecer aqui, que é, gente, essa experiência que eu vou contar nesse vídeo é uma experiência individual, que significa que você não pode tomar a minha experiência como base para tomar as decisões da sua vida. Você precisa usar esse vídeo como uma ferramenta para você refletir sobre a sua vida e tomar uma decisão, se é que você está nesse momento de querer tomar a decisão. Para começar, eu preciso contar um pouquinho da minha formação. Me formei em 2019 no Mackenzie, em arquitetura, e durante a faculdade tem uma coisa que fez muita diferença para minha vida como um todo, que eu faria 100% novamente, que é eu participei de tudo que eu podia participar. Eu tinha noção, porque eu sabia o quanto aquela faculdade era cara para minha família, eu tinha muita noção do privilégio que era estar ali, do quanto aquilo era um momento, o que eu estava vivendo era um momento muito único da minha vida, e o quanto eu precisava aproveitar ao máximo. Então eu fiz de tudo. Eu fiz iniciação científica, eu me envolvi com o diretório acadêmico, eu ajudei a organizar evento, eu fiz todos os workshops possíveis, cursos. Eu fazia os trabalhos da faculdade com um interesse genuíno. Eu não fazia porque eu tinha que fazer e entregar. Alguns sim, né? Sei lá, elétrica, hidráulica, eu confesso que sim. Mas os trabalhos da faculdade, geralmente, eu fazia com muito interesse. Eu e o grupo de amigos que faziam trabalho junto comigo. A gente era muito interessado e muito engajado nos assuntos da faculdade. E isso fez muita diferença. Eu ia em evento de arquitetura, bienal, exposição, lançamento de livro. Com isso, eu fui criando uma rede de contatos e pessoas que eu conheci, sem qualquer interesse, mas que acabaram me ajudando ao longo da vida. Então, se eu tiver que começar esse vídeo de alguma forma, eu não sei se você que está assistindo, você está na faculdade, se você já se formou, você já está numa carreira há algum tempo, mas entenda a importância disso. Eu falava isso para os meus amigos, para os meus colegas, e eles parecia que, enfim, tinha alguns ali que não estavam nem aí. Eu falava, gente, vamos nesse lançamento, vamos aqui, vamos ali, porque isso faz diferença. Quando você conhece as pessoas, isso facilita muito as coisas. E isso fez parte da minha formação e da minha trajetória como arquiteta. Por quê? Vamos lá. Meu primeiro estágio foi na Secretaria do Verde, um estágio num órgão público. Eu cheguei nesse estágio por causa de uma conhecida, uma pessoa inclusive da escola que estudou comigo no ensino médio, que estava trabalhando lá, e aí me indicou, eu fiz a entrevista, passei e tive uma primeira experiência num órgão público. Depois, a minha segunda experiência, eu fiz um projeto como estagiária. Eu fiz um projeto do restaurante Zedeli, no térreo do IAB. Para quem é aqui de São Paulo talvez conheça, é um restaurante no centro de São Paulo. O Zedeli é uma hamburgueria super famosa. E eu fiz esse projeto com dois amigos arquitetos, o Gabriel Kogan e o Guilherme Pianca. E na época eu consegui esse estágio justamente porque eu conhecia eles e eu falei pra eles com toda a minha cara de pau. Eles me contaram que eles iam fazer o projeto e eu falei, gente, vocês têm estagiário? Eles falaram, não. Eu falei, posso fazer? Posso ser estagiária? Posso fazer trabalhar com vocês? E aí, a princípio, não ia dar certo. Eles não tinham previsto estagiário nessa equipe, eram só arquitetos formados. Mas eles acabaram abraçando a ideia, me chamaram, me contrataram. E eu, à época, eu tive a esperteza de olhar para a situação e falar: essa oportunidade é uma oportunidade única, eu vou aprender pra caramba. E o que eu fiz? Eu congelei metade das disciplinas da faculdade e fiz só outra metade. Então eu tinha aula de segunda e quarta-feira. Terça, quinta e sexta eu não tinha aula. No Mackenzie você consegue fazer isso, tem eventuais matérias que podem impactar em outros semestres, mas no meu caso eu fiz isso no oitavo semestre, então eu estava prestes a entrar no ano do TCC. Para quem não sabe, arquitetura são 10 semestres. Então eu fiz isso num momento que não ia me prejudicar e implicou em me formar 6 meses depois da minha turma original, mas isso não foi um problema para mim. Por quê? Eu fiz isso porque eu queria estar 100% imersa naquela experiência que eu ia ter de estágio. Isso mudou completamente a minha trajetória como arquiteta. Então eu ia todos os dias para a obra com eles. Eu aprendi muita coisa, eu sempre vou ser grata a eles, porque eles pegaram na minha mão e me ensinaram tudo. Eu não tinha noção de como fazer um projeto executivo no CAD, eu não tinha noção de falar com o fornecedor, de como funcionava uma obra, de tantas coisas que estavam envolvidas no processo de fazer um projeto comercial, principalmente, que tem uma timeline mais rápida, e eles pegaram na minha mão e me ensinaram tudo. Essa experiência foi um divisor de águas para mim. E depois, por causa dessa experiência, eu acabei tendo um portfólio melhor como estudante e entrando num escritório super grande, super conhecido, que eu não vou citar o nome aqui, porque, enfim, não quero ficar citando muitos nomes, a não ser das pessoas que eu tenho segurança que eu posso falar, porque pode dar problema. Enfim, entrei nesse escritório grande, famoso, etc.
Entrei na segunda tentativa, acho importante dizer isso também, porque eu tentei 2 vezes, entrei na segunda, teve amigo que entrou na terceira tentativa, você tinha que mandar um portfólio com 10 páginas por correio, com uma carta falando por que você queria trabalhar lá, e eu, enfim, deu certo, consegui entrar. E tive uma experiência muito boa. Nesse escritório, eu tive uma experiência que me colocou em contato com um nível altíssimo de arquitetura, porque lá eles faziam arquitetura na forma que, hoje em dia, eu acho a melhor forma de fazer, que é realmente preocupado com a qualidade do trabalho do arquiteto, preocupado em entregar o projeto mais bem feito para o cliente, atendendo todos os detalhes e os mínimos desejos do cliente. E uma arquitetura com muito pensamento. Nada era feito porque sim, pela estética. Tudo era muito discutido e tudo era muito desenhado. A gente fazia um projeto em 5 anos e fazia detalhes 1 para 1, 1 para 2, 1 para 5, que é uma coisa completamente fora da lógica comercial e rápida da realidade da maioria dos escritórios de arquitetura. Mas esse escritório podia fazer isso porque tinha clientes que topavam pagar e que queriam esse esmero que o escritório oferecia. Então foi também mais uma escola para mim. Se com o estágio do restaurante do Zedeli eu aprendi a dinâmica de obra comercial e aprendi a fazer o executivo, etc., nesse outro escritório eu aprendi a fazer uma arquitetura finíssima, no detalhe do detalhe, no mínimo do mínimo. Então isso foi muito enriquecedor para mim, foi muito legal, um lugar que eu fui muito bem tratada, muito querida, as pessoas eram muito legais lá. Na verdade, eu só tive experiências boas na Secretaria do Verde, com o Zedeli, enfim, todas as experiências foram muito legais, eu tive essa sorte. Mas, enfim, dada a sorte, eu também curti muito estar lá. E aí, quando eu me formei, em 2019, esse escritório estava diminuindo, então eles não conseguiram me efetivar, ninguém foi efetivado, à época eram 8 estagiários, ninguém foi efetivado, e eu fui procurar um emprego em outro escritório. E aí eu fui para o escritório corporativo, que era outra dinâmica de trabalho. Se num lugar eu trabalhava durante muito e muito tempo no mesmo projeto, 5 anos para um projeto ser completado, no escritório corporativo era para ontem, porque a gente tinha demandas muito rápidas. E eu trabalhei na equipe de interiores corporativos. Então, especificamente, eu fazia escritório de banco, de advocacia, enfim, grandes nomes também, um escritório assim com uma baita bagagem, muito legal. E quando eu cheguei lá, até demorei um pouquinho para me adaptar por causa dessa velocidade, mas logo me adaptei e deu tudo certo e eu fiquei lá durante 2 anos. E aí, por que que eu saí? Como eu saí? Eu percebi muito rápido que para o salto financeiro que eu queria dar, não era possível ser funcionária. Por quê? Porque os escritórios, por mais que um deles, inclusive, pagasse muito bem, é um dos únicos escritórios que eu conheço que é CLT, o que eu fui estagiária, se eu tivesse sido efetivada, tivesse feito carreira, em alguns anos eu ia conseguir sim ganhar bem. Mas eu não ia ganhar tão bem quanto eu queria ganhar no tempo em que eu queria ganhar. Eu queria dar um salto realmente para ter muito mais autonomia financeira, para ter mais independência. E eu vi que isso não seria possível sendo funcionário. Então o que eu fiz? Quando eu estava nesse escritório corporativo, eu comecei a, em paralelo, pegar um ou outro projeto por fora. E eu fazia isso de maneira muito organizada, porque eu não tinha tempo, eu tinha que estar lá 8 horas por dia, 5 dias na semana. Então eu tinha alguns amigos que faziam projetos, a gente fazia junto, e eles não estavam trabalhando em escritório, eles trabalhavam de casa, trabalhavam já freela, então eles conseguiam pegar maior volume de horas desses projetos e eu fazia coisas mais pontuais. E isso foi dando certo, eu fui abrindo portas com isso. E eventualmente eu falei, bom, acho que agora eu consigo sair. Mas teve uma coisa que fez toda a diferença nessa minha decisão de sair do escritório corporativo e assumir a vida de profissional autônoma. Lá no primeiro escritório, quando eu fui estagiária, tinha uma arquiteta e ela saiu e ela começou a pegar projeto por conta própria. E ela contratava outros arquitetos para trabalhar por hora para ela. Então, quando eu estava no escritório corporativo, eu peguei e eu falei com ela, olha, fulana, você tem margem aí para colocar mais uma pessoa na equipe? Tinha um amigo que já trabalhava com ela. Aí ela falou, eu tenho. Eu falei, eu queria fazer mais ou menos umas 20 horas semanais. Você acha que dá? Ela falou, acho que dá. Bom, o que eu fiz? Eu combinei com ela. E se no escritório corporativo eu ganhava X, com ela eu ganhava quase X, mas eu trabalhava metade do tempo, porque eu ganhava por hora. Então eu combinei de trabalhar 20 horas semanais, tinham semanas que eu trabalhava mais, outras que eu trabalhava menos, também não era todo dia regradinho, era um esquema muito sob demanda. Eu ia alinhando com ela, uma pessoa muito fácil de trabalhar também. E aí, com ela, eu já conseguia quase tudo que eu ganhava no escritório, só que trabalhando metade do tempo. E assim eu tinha
a outra metade do tempo livre para assumir os meus projetos e então ampliar o quanto eu estava ganhando, ampliar minha renda. Então eu fiz isso. Quando eu saí do escritório corporativo e eu contei no vídeo sobre dinheiro que eu pedi um aumento para eles falaram: a gente só consegue te promover daqui a 2 anos por causa do seu nível de tipo, quanto tempo você se formou. E aí eu falei: nossa, mas 2 anos e qual vai ser o aumento? Ah, R$ 1.000. Eu falei: não vale a pena. Então eu dei de cara com a parede, né? Vi que não tinha muito mais o que eu fazia ali no escritório corporativo, tomei a decisão de sair, falei com essa arquiteta, peguei esse freela fixo, fiquei trabalhando para ela por hora, nesse esquema de horas que a gente acertava no valor da hora. Se você não sabe quanto custa a sua hora, eu também fiz um vídeo sobre isso, que é bem legal, eu mostro uma planilha, eu tenho uma planilha lá para você baixar. É só procurar aqui no meu YouTube, acho que chama Quanto Custa a Sua Hora como Arquiteto, alguma coisa assim, mas vale para quem é profissional liberal, advogado, designer, enfim. Se você trabalha de forma autônoma ou criativa e você não sabe quanto custa a sua hora, assiste esse vídeo, porque eu mostro como que você deve calcular isso. Enfim, sabia quanto que eu tinha que ganhar com ela, ganhava e esse valor já cobria as minhas contas pessoais, que à época eram poucas, porque eu morava com a minha mãe, então minha mãe pagava o aluguel, minha mãe pagava a comida, então eu tinha que pagar o plano de saúde, a terapia, a academia, as coisas que eu fazia fora de casa, transporte, etc, mas não era um grande gasto. Então eu conseguia me manter e aí eu conseguia pegar projetos sozinha, né? Teve uma outra coisa que foi muito importante nesse processo, que é, a partir do momento que eu assumi que eu queria pegar projetos sozinha, mesmo estando dentro de um escritório, eu já tinha um Instagram próprio, onde eu falava sobre os meus projetos, onde eu falava sobre materiais, onde eu abria caixinha de pergunta para conversar com as pessoas, que é o mesmo Instagram que você me segue hoje, se não me segue lá, pode me seguir, é @gabistefan. Eu já usava esse Instagram para fazer isso. E os clientes chegavam por esse Instagram. Por quê? Porque os clientes geralmente eram amigos de amigos, conhecidos de alguma forma, chegavam procurando, alguém conhece um arquiteto para me indicar? E mandavam o meu perfil e a pessoa se identificava e aí falava comigo. Então eu tive ótimos clientes que foram pessoas que se identificaram comigo pela rede social e acabaram me contratando. Só que nesse processo de trabalhar sozinha como arquiteta autônoma, eu percebi que eu odiava obra. E eu não tinha essa noção. Porque nos escritórios que eu trabalhei antes, eu não tinha que ficar na obra sempre. Eu não tinha que ficar cobrando o fornecedor. Eu não tinha que ficar reportando para o cliente por que atrasou pela 10ª vez, porque o fulano de tal falou que ia entregar e não entregou e não veio e etc. Então eu não lidava com essa parte que é muito desagradável da arquitetura. E o que eu acho? Hoje em dia, olhando para trás, passado um tempo, eu acho que se eu tivesse me organizado, se eu tivesse tido um caixa, eu poderia ter feito só a parte do projeto, do desenho, do comercial, contato com o cliente, etc., e ter contratado alguém para fazer a parte de obra para mim. Mas eu não tinha caixa para fazer isso. E por isso que toda vez que eu falo de carreira, eu falo de dinheiro. Por isso que eu sempre coloco a devida importância do dinheiro, porque o dinheiro é fundamental para qualquer trajetória profissional. Para a gente viver no mundo custa, então a gente precisa levar isso em conta. E como eu não tinha caixa, eu não tinha uma organização financeira como eu tenho hoje, eu não conseguia delegar essa parte do trabalho que eu não gostava. Se eu tivesse delegado, talvez eu conseguiria ganhar muito mais e ser feliz fazendo esse trabalho de arquiteta autônoma. Mas eu não conseguia porque eu precisava fazer tudo sozinha. E aí, fazendo tudo sozinha, eu tinha que lidar com muito estresse. E eu fiquei muito estressada mesmo. E percebi que eu não estava feliz. Só para vocês entenderem em termos de timeline, eu me formei em 2019, então eu estagiei nesse escritório grande de 2018 a 2019. Depois de 2019 a 2021, eu trabalhei no escritório corporativo, já como arquiteta formada. No meio de 2021, eu saí desse escritório e eu fiquei até setembro de 2022, então um pouco mais de um ano, trabalhando como arquiteta autônoma. Mas teve um agravante absoluto no meio disso. Meu pai faleceu em janeiro de 2022, completamente do nada. Ele tinha 53 anos, pegou Covid, era uma pessoa com comorbidade, doença autoimune, transplantes, então ele não resistiu, foi muito rápido, foi assim, em uma semana de repente, eu não tinha mais pai. E quando eu passei por isso, que é assim, um acontecimento que mexe com toda essa estrutura emocional, é impossível falar de mim sem falar, e falar dessa transição de carreira sem falar desse fato, é impossível. Quando isso aconteceu, mexeu muito comigo no senso de urgência. Por quê?
Porque diante da morte do meu pai, eu me vi com uma série de responsabilidades, inclusive financeiras, porque meu pai, ele me deu muitas coisas e tudo mais, mas ele não deixou nada e eu tive que arcar com parte dos custos pós-morte. E aí eu me vi com essa responsabilidade financeira e me caiu uma ficha muito concreta de que a gente não tem como garantir que os nossos pais vão estar vivos no dia de amanhã. E se eu estava vivendo uma vida que era possível, porque a minha mãe sustentava em partes, pagando aluguel, a comida e etc., se acontecesse alguma coisa com a minha mãe, eu não teria a quem recorrer. Então eu percebi que eu precisava ganhar mais dinheiro mais rápido. Quando eu estava no escritório corporativo, eu ganhava X. Quando eu saí e comecei a trabalhar parcialmente como freela e parcialmente pegando os meus projetos, eu já consegui duplicar. Então eu já ganhava 2x. Então eu passei ali da metade de 2021, de quando eu me demiti até 2022, já ganhando o dobro do que eu ganhava. Quando meu pai faleceu, eu ainda não tinha caixa e eu percebi que eu precisava ganhar mais dinheiro, fazer um caixa, pagar as minhas contas, ser independente, sair da casa da minha mãe. Então tudo isso aconteceu nesse nesse ano de 2022. E foi nesse ano que eu vi essa tristeza de lidar com obra, essa angústia de lidar com essas coisas que são imprevisíveis, enfim. Faço terapia, acho que foi fundamental a minha análise nesse processo todo. Eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse começado a fazer análise 5 anos atrás. Para quem não sabe, análise é o jeito que a gente chama a terapia para quem faz a linha psicanálise. Então eu faço psicanálise, eu chamo de análise, mas terapia. Bom, a análise foi parte fundamental desse processo. Minha analista colocou luz nas questões que estavam me incomodando para eu não fugir das angústias, porque às vezes a gente dá muita volta para fugir da gente mesmo, para fugir de encarar os nossos problemas, o que está angustiando a gente, o que está incomodando a gente lá no fundo, às vezes não é o que a gente acha que é. Mas foi nesse ano de 2022, durante o luto que eu passei pela perda do meu pai, que eu percebi que lidar com obra era muito custoso emocionalmente para mim e que eu sou uma pessoa mais feliz desenhando, projetando, fazendo outras coisas da arquitetura. E ali eu poderia ter tomado a decisão de repente, fazer um caixa, achar um sócio, alguém que topasse fazer a parte de obra, poderia. Mas aconteceu no final de 2022, em setembro, como eu falei, apareceu uma oportunidade de ir para outra área. E essa oportunidade chegou até mim por uma pessoa da minha família que me chamou e falou: olha, eu estou começando um negócio digital, eu vou lançar cursos online e eu queria que você fizesse um Instagram. E me ofereceu uma remuneração que era ótima. E qual era o meu plano? Meu plano era: eu deixo de trabalhar para arquiteta, que eu trabalho por hora, eu pego só as minhas obras e eu troco esse freela de arquitetura por esse freela de marketing, de fazer o Instagram para essa pessoa da minha família. E tá tudo certo. E eu fiz isso. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando chegou dezembro, eu vi que o trabalho com marketing já tinha me remunerado muito mais do que a arquitetura. E que fazia sentido, porque eu ganhava muito mais trabalhando muito menos. E essa foi uma pergunta que chegou na minha caixinha. Na verdade, umas 3 pessoas perguntaram a mesma coisa, que é: como foi a questão financeira? Gente, a questão financeira foi central. E aí perguntaram: mas você transicionou para ganhar menos ou para ganhar mais? Eu transicionei porque eu queria ganhar mais e porque eu efetivamente consegui ganhar mais. E aí, porque eu já estava ganhando mais, foi muito fácil dizer: ok, eu vou parar de fazer projeto. Porque, na minha visão, eu ser arquiteta não é definido por se eu estou fazendo um projeto ou não. A partir do momento que eu me formei na faculdade de arquitetura, que eu frequentei durante 5 anos, ainda mais da forma como eu frequentei, que foi muito intensa e muito aplicada, eu sempre vou ser arquiteta. A arquitetura, ela tá na minha vida como um todo. Então, para mim, a arquitetura é uma forma de ver o mundo. E se eu tivesse que voltar à faculdade, eu faria tudo de novo. Eu sempre vou me considerar arquiteta. E eu não senti de tomar essa decisão de deixar de fazer projeto, porque eu já tinha uma outra opção que já me pagava melhor, eu trabalhava menos horas, ganhando mais tranquila, mais leve, sem precisar ficar saindo de casa para ir para obra. Então eu tive uma oportunidade muito boa. E aí, diante dessa oportunidade, eu trabalhei muito, pra caramba. Estudei, fui atrás de curso, estudei, fui em evento, fiz tudo que vocês podem imaginar para aprender mais, me tornar mais útil e mais necessária naquele projeto. E deu certo, isso de fato aconteceu. Eu fui ganhando mais responsabilidades, foi melhorando ainda mais o quanto eu ganhava, e aí eu consegui dar o grande salto, sair da casa da minha mãe, me tornar independente e começar a juntar dinheiro. Eu fui de ganhar X para ganhar 10x em um mês. Já tiveram meses em que eu ganhei mais do que um ano do que eu ganhava como arquiteta. Lógico que não são todos os meses assim,
mas a oportunidade apareceu e era um momento em que já era muito conhecido o marketing digital, trabalhar com venda de curso já era grande, só que só ia aumentar. E sendo muito franca, eu acho que ainda assim continua grande, tem bastante gente que fica, ai, mas tá saturado, etc. Eu acho que tá saturado pra quem é ruim, pra quem é bom, pra quem gosta de ensinar, pra quem tem algo a dizer realmente com qualidade, conteúdo bom, sempre vai ter espaço. Enfim, então foi muito fácil tomar essa decisão. E não é que um dia eu acordei e falei assim, ai, eu não quero mais ser arquiteta, agora eu vou procurar outra coisa pra fazer. Não existiu esse dia. Isso aconteceu naturalmente. Por isso eu acho que a minha história é muito pessoal, ela é muito intransferível, porque eu tive uma oportunidade que me foi oferecida e diante dela eu trabalhei muito, honrei a oportunidade, cresci em cima dela e etc. Mas eu não sei como teria sido se eu não tivesse tido essa oportunidade. Talvez eu estivesse fazendo outra coisa, talvez eu estivesse ainda fazendo arquitetura, eu não tenho como saber. Bom, isso aconteceu em 2022, né? Como eu falei. Em 2023, eu parei de trabalhar completamente com arquitetura. Eu acho que eu fiquei até março ainda fazendo uma coisinha ou outra. Depois eu parei totalmente. E aí eu fiquei o resto de 2023, 2024, até agora, junho de 2025, trabalhando com essa pessoa da minha família, que foi uma baita oportunidade. Foi outra escola. Eu aprendi muita coisa. Eu fui também atrás de muita coisa pra aprender, pra melhorar. E teve uma pergunta na caixinha que foi: os skills que você tinha, você já tinha skills para a sua área? E sim, eu já tinha skills, porque alguns desses skills, dessas habilidades, são habilidades da arquitetura. Tinham muitas habilidades que diziam respeito à estética, à gestão de um projeto, a como estruturar algo para colocar no mundo, né? Então, quando você estrutura um curso ou quando você faz uma estratégia de lançamento, de marketing, você está gerenciando um projeto. E a arquitetura me deu essa bagagem. Por outro lado, eu já tinha também uma bagagem que é muito pessoal, eu sempre gostei de escrever. E quando eu estava ali na escola, eu pensava em fazer jornalismo em vez de fazer arquitetura. Então, a questão da habilidade com a escrita também foi um ponto a favor para eu entrar no mercado digital. E aí, o terceiro ponto a favor foi que eu cresci no meio de vendedores. Por quê? Não sei se eu já falei isso em algum vídeo, mas a minha avó materna tinha uma loja de sofás e poltronas, que inclusive chamava Disque Poltroninha, um nome genial, porque você ligava e encomendava a poltrona por telefone. E eu cresci nessa loja, porque a minha mãe trabalhava nessa loja, então eu era pequenininha e eu já tava na loja vendo elas venderem. Iam fazer, tipo, shop tour, ia fazer filme da loja. Minha mãe era a vendedora que ficava apresentando as poltronas e as sofás e etc. Tem vídeo, eu vou colocar aqui. Tem vídeo meu, criancinha, no colo da minha mãe, com 1 ano, fazendo propaganda da shop tour. Então eu cresci no meio de vendedores. A minha avó paterna também era vendedora de alguma forma, porque ela tinha uma confecção de roupas, ela fazia roupas de alfaiataria e ela vendia para lojas que colocavam a etiqueta própria da loja. Então eu tinha duas referências mulheres, as duas chefes de família, as duas detinham as empresas que sustentavam todo mundo ali, seus filhos e tal. E eu cresci nesse ambiente de venda. Então eu aprendi um pouco da venda instintivamente. Eu não tenho como dizer o que eu aprendi, o que já veio comigo, porque eu tava lá, eu cresci na loja. Até eu ter 10 anos, eu tava sempre lá, eu tava vendo. Quando eu tinha 3 anos, eu vendi uma poltrona para uma cliente. Minha mãe conta essa história até hoje, que eu era pequenininha. Eu falei, eu acho que isso tem que ser assim, tem que ser bege, porque vai combinar com essa casa. Sei lá como eu sabia que bege ia combinar, e combinou e deu tudo certo. A mulher comprou a poltrona que a criança de 3 anos vendeu. Enfim. Então, sim, eu já tinha essas habilidades que fizeram muito sentido para o marketing digital. E, além disso, eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre fui muito atrás das coisas. E eu não posso deixar de colocar isso aqui, porque eu tenho a sensação que as pessoas às vezes se comparam com outras pessoas, mas sem ter noção de que tem muito tempo de estudo, empenho e de curiosidade para as coisas acontecerem. Não adianta você ser passivo e querer mudar de carreira. Não adianta você ser passivo e reclamar da sua vida, da sua carreira, sem pensar onde você pode melhorar. Então, você tem que ter uma atitude de realmente estar disposto a suar, ralar para melhorar, para conseguir achar alternativas, para escutar pessoas mais inteligentes que você te ensinando, falando, vai escutar podcast, escutar
curso, YouTube, palestra, enfim, tem 1 milhão de formas de você aprender as coisas. Bom, fiquei nessa empresa trabalhando com essa pessoa da minha família até junho de 2025. E aí eu saí. E agora eu tô numa segunda transição de carreira. Por quê? O que é? O que eu tô fazendo? O que acontece na minha vida? É uma pergunta que até pessoas próximas já fizeram, porque eu não tive a oportunidade de contar muito pra ninguém. Bom, basicamente, hoje em dia eu toco estratégia de marketing focado em lançamento de cursos de alguns clientes. Isso requer um trabalho cotidiano, porque eu trabalho olhando para a plataforma, olhando para os alunos, eu olho como que a pessoa está fazendo a promoção dos cursos nas redes sociais, alternativas, formas diferentes da gente falar desses cursos, penso estratégias para vender que sejam estratégias coerentes. Hoje em dia tem muita gente vendendo fórmula mágica para você ficar 10 vezes mais milionário em 3 dias e acaba minando um pouco o mercado. Então, eu trabalho com uma observação finíssima para entender o que o público quer e como eu vou oferecer um produto que faz sentido para esse público e como eu vou vender esse produto sem soar agressiva. Acho que em resumo, é isso que eu faço, esse é o meu trabalho. E como eu fui muito melhor remunerada trabalhando com isso do que com arquitetura, em 3 anos eu consegui virar completamente o rumo da minha vida. E hoje em dia eu tenho um caixa, eu tenho uma empresa, eu tenho um dinheiro guardado, eu moro sozinha, eu me sustento, eu ganho super bem. Então realmente mudou completamente a minha vida. E o dinheiro é parte fundamental disso. Já repeti isso 40 vezes, mas eu não vou cansar de repetir. Por quê? Porque se eu não tivesse feito esse caixa, feito essa reserva, eu não teria tido a possibilidade de, esse ano, falar: olha, eu não quero mais trabalhar nessa empresa que eu estava com muitas responsabilidades e sentando em muitas cadeiras. Eu não ia poder falar: eu quero sair daqui para poder fazer YouTube. E foi isso que eu fiz. Então agora eu tô com os meus clientes, mas eu trabalho com menos frentes de trabalho, então menos frentes dentro do marketing. Eu não faço mais, por exemplo, redes sociais, eu não faço mais post para Instagram, que é uma coisa que eu fazia antes, que foi como eu comecei. Eu não faço site, agora eu contrato o site. Então eu passei a assumir menos coisas, trabalhar menos horas, porque eu fiz uma baita organização financeira para poder estar aqui gravando esse vídeo numa segunda-feira, 2, 3 da tarde. Era isso que eu queria. Quando eu tinha 15 anos, eu fazia vídeo pro YouTube com a minha câmera do MacBook, do computador. Na época eu comprei o MacBook, o dólar era 1,70. E eu gravava vídeos na câmera fazendo tutorial de maquiagem, tutorial de penteado. Eu não sei por que eu não segui, mas eu fiquei com esse desejo guardado dos 15 anos até agora. Quando eu tô prestes a fazer 30, né? Eu tenho 29, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, agora a gente tá em setembro de 2025. Eu faço 30 no final desse mês. Então eu fiquei com esse desejo guardado por 15 anos. E eu fui na terapia cavando, cavando, cavando até perceber que, opa, é isso que eu quero fazer. Mas para eu fazer isso com qualidade, para eu ter tempo de gravar um vídeo, para eu ter dinheiro para investir num equipamento, eu preciso me organizar. Então eu precisei sair da arquitetura, achar uma profissão. A profissão me achou, né? Uma profissão muito mais rentável. Conseguir me dar bem nessa profissão, conseguir trabalhar bem, para ter clientes, para conseguir fazer um caixa, ter organização financeira para poder falar: eu vou trabalhar para menos clientes, mas eu fiz isso porque eu queria estar aqui. Eu queria gravar vídeo, eu queria me comunicar, eu sempre gostei de me comunicar e eu percebi que eu tinha um desejo muito grande de me comunicar e tornar isso uma atividade que ocupa mais tempo do que um tempo de um hobby. Mas mais do que tudo isso, o que me trouxe até aqui foi a certeza de que uma vida bem-sucedida, ela não é uma vida protocolar. O que é bem-sucedido, para mim, não é o que é bem-sucedido para você, ou para fulano, ou para ciclano. A gente tem uma noção de sucesso muito individual. E eu precisei entender que eu fui trabalhar no escritório X, no escritório Y, que eu podia ter continuado, feito carreira em escritórios, ter chegado no escritório mais incrível do universo, sei lá, no Curras, vou sonhar aqui, no Curras, trabalhando e morando em Nova York, um grande sonho. Mas eu percebi que não era a vida que eu queria. E não tinha como outra pessoa perceber isso senão eu mesma.
E quando eu percebi isso, quando eu pensei sobre o que eu queria para minha vida, sobre onde eu quero gastar o meu tempo e o meu dinheiro, eu consegui organizar a minha vida em direção a isso. Então, por que que eu tô falando isso para fechar esse vídeo de transição de carreira? Porque eu acho fundamental que essa reflexão venha antes do desejo de, eu quero trocar de carreira porque eu tô infeliz com a minha carreira. Às vezes você tá infeliz por um motivo que é possível de ser resolvido, por algo que você consegue mudar ou melhorar, e não precisa trocar de carreira para isso. Então, você às vezes tem um problema, então eu tinha o problema de não gostar de obra, hoje eu vejo, eu poderia ter solucionado esse problema de outra forma. Existem arquitetos autônomos que ganham super bem. A questão é, o que te move é o seu desejo. E eu percebi que a rotina da arquitetura não era uma rotina que eu queria viver. Eu queria viver outra rotina. Então eu fui atrás de entender exatamente o que eu queria viver e construir o que eu queria viver. E pra mim isso é ser bem-sucedido. Eu só tô aqui, hoje em dia eu me considero uma pessoa bem-sucedida simplesmente porque eu tenho total autonomia das minhas decisões, da minha vida, tenho independência financeira, eu tenho uma saúde financeira e uma saúde física e consigo estar fazendo uma coisa que eu gosto. Eu gosto de estar aqui gravando vídeo, o que não significa que é fácil, não é fácil. Mas eu gosto. E pra mim, a coisa mais valiosa que eu posso fazer em relação à minha própria vida é viver a vida que eu quero. E para viver a vida que eu quero, eu preciso de organização, e eu preciso de dinheiro, e eu preciso pensar, refletir. E isso tudo dá trabalho, gente. Não tem caminho fácil. Quando a gente fala de transição de carreira, a gente, principalmente hoje, que tem um monte de promessa no Instagram, no YouTube, enfim, de venha para essa carreira, você vai ganhar muito, venha trabalhar com isso, é dinheiro fácil. São falácias, sendo muito franca com vocês, são falácias, não existe dinheiro fácil, você vai ter que trabalhar muito. E então você tem que pensar se você realmente quer tomar essa decisão de mudar completamente de carreira, de mudar de área, porque você vai ter que começar uma área nova, você vai ter que estudar muito mais. Você vai ter que correr muito atrás, você vai ter que fazer outro networking. Eu já tinha networking da arquitetura, eu não tinha um networking de mercado digital. Diga-se de passagem, ele é bem pequeno. Mas enfim, você tem que construir outro networking, você tem que construir outras relações, você tem que ir atrás de outros clientes. É toda uma outra dinâmica que você vai ter que aprender. Teve muita gente que fez isso de ir para o mercado de desenvolvedor. Eu vou trabalhar como programador porque tá pagando super bem, etc. O que aconteceu? Tem um monte de gente começando hoje em dia e não tá tão fácil de ganhar bem como era 10 anos atrás. Mas por quê? Quem tava lá 10 anos atrás ou 20 anos atrás? Quem gostava daquilo? Hoje em dia tem um monte de gente que só tá lá para ganhar dinheiro. Eu não acho que você fazer uma mudança só para ganhar mais dinheiro faz sentido. Se você já estiver ganhando mais dinheiro, você faz a mudança, beleza. E aí você usa o dinheiro como uma ferramenta para descobrir o que você quer e aí você faz o que você quer depois. Agora, você mudar e sair do A pro B só para ganhar mais dinheiro, sem ter uma garantia de que você vai ganhar mais dinheiro, eu acho imaturo. Porque não tem como saber, não existem garantias na vida. Por isso eu só dei esse passo quando já estava garantido. Eu já tinha ganhado mais dinheiro. Era concreto. A gente não pode se apegar à fantasia ou à realidade do outro para assumir uma verdade para nossa vida. Eu não tenho como saber se eu fizesse a mesma coisa hoje e não 3 anos atrás, se teria dado no mesmo lugar. Não temos como saber. Então a gente precisa se basear no que é concreto e deixar de fantasiar. A grama do vizinho é sempre mais verde. Esse clichê é um fato. E é muito mais fácil você querer jogar tudo fora, ir para outra coisa, do que lidar com o problema que está ali diante de você. Mas para tudo isso, eu acho que vale a pena pensar, refletir. O processo de lidar com as coisas e pensar e refletir sobre o que é ser bem-sucedido para você, sobre em que momento da sua vida você tá, onde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 ou daqui a 50 anos. Pensar sobre essas coisas é desconfortável, não é fácil e mexe muito com a gente porque coloca a gente diante da realidade. E às vezes a gente gosta de idealizar quem a gente gosta de achar que a gente é melhor do que a gente gosta de achar que a gente se esforçou muito, que a gente é vítima, que a gente está sendo injustiçado. Mas não, na maioria das vezes não, lógico, vão ter vários casos que sim, mas na maioria das vezes não. Principalmente se você for como eu, uma pessoa branca, de classe média, que teve ali acesso às coisas, provavelmente você não é vítima de quase nada. Então, é bom se responsabilizar, mas dá um trabalho ferrenho.
mas vale a pena. Porque quando você pensa sobre as coisas que você realmente quer, sobre onde você quer chegar, você começa a desenvolver formas, inventar formas de chegar mais perto do que você realmente quer. E aí você vai se sentir cada vez mais contente com a sua vida. E contente não significa que ela vai ser 100% boa ou fácil. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.